Essa é a minha redação do Enem de 2016. Eu tirei 940 pontos. Vamos fazer a correção detalhada e vamos ver se a gente pode aprender de alguma forma com isso. Aqui está o scanner, está o espelho, está a vista pedagógica, novamente, como o corretor do Enem recebe no dia, como vocês transcrevem o rascunho para a folha oficial. Essa é a folha oficial que eu, no dia, em 2016, realizei a transcrição, certo? Vamos fazer a leitura atenta da introdução, do resumento e da conclusão. Novamente, como eu havia mencionado, o título não é opcional. Aqui eu coloquei penso logo respeito, que é uma inversão da frase famosa penso logo existo, tá? Isso é, inclusive, uma opção de título, a gente fazia inversões de frases famosas. Aquelas questões gerais que eu já comentei nas correções dos outros anos, atenção às margens, tanto à direita como à esquerda, evitar os erros, principalmente na transição silábica à direita, linhas mais ou menos, né, com um padrão, sem muitas distâncias entre as palavras, mais ou menos o mesmo padrão de distanciamento entre palavras, a mesma altura, linha a linha, né? A quantidade de linhas por parágrafo mais ou menos padronizada, a legibilidade, né, da letra, enfim, algumas questões que a gente sempre analisa numa primeira olhada desse scanner, dessa folha, dessa vista pedagógica, que o corretor recebe no dia. Aqui 940, né, novamente, assim como no ano de 2017, 1% acima de 900, aqui também 1% acima de 900. E, novamente, ali a maior parte dos candidatos tirando entre 500 e 600 pontos. A redação acaba distinguindo muitos candidatos por isso. Vamos à introdução. Título, opcional, né? Fiz a inversão da frase, penso logo existo. No decurso do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, vírgula. Inclusive, isso é uma forma de iniciar o texto, né, que é a contextualização histórica, que serve para muitos textos, né? É uma forma bem generalista, inclusive, para iniciar, certo? Do século XVI ao século XXI, a intolerância religiosa surgiu e consolidou-se intrinsecamente à realidade do país. Qual país? Brasil, que é que eu mencionei, Estado Nacional Brasileiro. Ponto. A discriminação de afro-brasileiros no período colonial, vírgula, a perseguição de judeus durante a ditadura do Estado Novo, na República de Vargas, e a recente disseminação de ofensas contra imigrantes islâmicos. O que aqui, novamente, assim como eu fiz no ano de 2017, estratégia de 3 vírgulas. Não só a estratégia de contextualização histórica, mas a estratégia de 3 vírgulas no segundo período do texto, a partir da linha 4. Eu posso fazer mais de uma estratégia introdutiva? Pode. Posso colocar mais de uma estratégia argumentativa? Pode, como a gente está vendo. Novamente, o cuidado com o excesso de dissertação e a pouca argumentação, mas aqui eu estou apresentando o tema, é papel da introdução que o leitor reconheça, que o leitor saiba o tema. A introdução serve para 2 coisas: apresentar o tema, que pode ser de forma breve, mais breve, inclusive, do que eu fiz aqui, com esses exemplos, porque eu coloquei uma contextualização histórica, depois eu coloquei uma estratégia de 3 vírgulas também, com algumas contextualizações históricas, com alguns exemplos históricos, certo? Mas não é obrigatório. O que é obrigatório é apresentar o tema e apresentar a tese. E olha só, são episódios que revelam a dificuldade do país de enfrentar esse problema. Vocês poderiam utilizar, inclusive, essa introdução para outros temas, para outros textos, né? Estratégia de 3 vírgulas, são episódios que revelam a dificuldade do país de enfrentar esse problema. Isso serve para outros textos também, né? Nesse contexto, olha o conectivo, vírgula, o ato de combater a intolerância religiosa, aqui eu menciono o ato, porque, né, o combate à intolerância religiosa, a intolerância religiosa era o tema, né, do ano era o assunto, né, do ano de 2016. Deve ser, olha só novamente a tese, eu gosto muito do deve, e aqui o verbo, né, de promoção, deve ser promovido, promover. Promover o quê? O combate, combater, é um verbo, combater. Seja pelo meio jurídico, argumento 1, seja pela mudança de pensamento discriminatório. Vocês lembram que, quando eu fiz a leitura da redação de 2017, qual era o argumento 1 mesmo? Não era a garantia jurídica e questão constitucional, que eu mencionei no desenvolvimento 1, né? E o que eu mencionei no desenvolvimento 2, como argumento 2, no tópico frasal 2, não era também uma mudança de pensamento, de uma mentalidade? Então percebam, eu repeti os 2 argumentos em 2 anos seguidos. Eu não tinha me dado conta, mas agora eu acabei de me dar conta disso, certo? Vamos fazer então com a caneta vermelha,
Primeiro, estratégia introdutiva baseada em contextualização histórica, inclusive generalista, né? No decurso do processo de formação do Estado-Nação Brasileiro poderia ser utilizado para diversos temas que você conseguisse fazer um jogo, né, entre essa questão histórica e o tema. Aqui, como a intolerância religiosa, eu acho que isso fica bem claro em diversos períodos. Aí eu coloco um tópico, né, uma segunda estratégia introdutiva aqui, uma outra estratégia introdutiva 2, mas expandindo com exemplos, né? Eu posso mencionar aqui a estratégia de 3 vírgulas, TV, 3 vírgulas. E aí vou para a minha tese, claro, combater a intolerância religiosa com argumento 1 e argumento 2 em paralelo. Novamente, 3 períodos aqui. Eu recomendo para vocês a estratégia introdutiva, a expansão da estratégia e tese com argumentos em paralelo, correto? Ao invés de eu só ter expandido aqui, eu de fato expandi a estratégia, mas eu expandi a estratégia com uma segunda estratégia. É inegável que, assim como eu fiz em 2017, 2016, eu também coloquei a palavra é inegável, tá? E coloquei Constituição Cidadã de 88 também, eu tinha colocado Constituição Federal de 88. O artigo 5º eu coloquei em 2017, eu coloquei o artigo 1º em 2016. É inegável que, tópico frasal baseado em declaração, novamente, a questão constitucional esteja entre as causas desse processo, novamente, o desenvolvimento baseado em causa, eu repeti, basicamente, em 2 anos seguidos, o mesmo desenvolvimento. Olha só, meio jurídico, argumento 1 aqui, ó, e retomo o meio jurídico com a questão constitucional, né, só troquei a palavra. O artigo 1º da Constituição Cidadã de 88 tem a dignidade humana como um de seus princípios fundamentais, certo? No entanto, olha só a contraposição, essa garantia do Estado Democrático de Direito não impede a continuidade de casos desrespeitosos contra diversas religiões. Até aqui, ó, até a continuidade, esse desenvolvimento 1 serviria para outros temas, tá? Por isso, quando eu falo que eu não gosto de ter somente uma possibilidade de desenvolvimento, mas que isso pode dar certo, quando eu menciono isso, está aqui a prova. Tá? Muitos alunos acabam decorando, de fato, isso e repetem, e acabam tirando mais de 900. E aqui está a prova. Claro, não somente isso basta, correto? Não somente isso basta, mas é uma inclinação que pode acontecer. Tá? Aí só trocando o final, poderia ser só trocado a linha 12, né? De fato, olha só a comprovação. Conforme relatou Montesquieu, no óbito do Espírito das Leis, novamente, eu repito, a mesma estratégia, né, que eu utilizei em 2017. Montesquieu, no óbito do Espírito das Leis, faz-se necessário não só a existência desse fundamento, vírgula, mas também a efetivação da Carta Magna. Qual carta? Constituição. Nesse sentido, conectivo, contextualizando, embora as práticas governamentais colaborem para assegurar a liberdade da crença religiosa às pessoas, é preciso que, fechamento crítico, fechamento conclusivo, na verdade, né? É preciso que meios sejam criados, olha só a conclusão, eu vou falar desses meios provavelmente lá na conclusão, no intuito de cumprir os direitos dos cidadãos em sua plena totalidade. Parágrafo meio clichê, né? Mas não precisam ser geniais, vocês não precisam ser geniais para fazer uma redação do Enem. Linha 9, é inegável que a questão constitucional aqui é um tópico frasal baseado em causa, né? Retomando o argumento 1. Vou para a minha estratégia argumentativa 1, baseada em Constituição Cidadã de 88. Vou aqui depois para a estratégia argumentativa 2, eu faço 2 estratégias. Vou para a... Peraí, alguém pediu para entrar. Daí, João, eu vou seguir corrigindo aqui, tá? Depois a gente troca ideia. Estou falando aqui com a Lívia, basicamente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estou corrigindo aqui no texto de 2017. Quer dizer, 2016. Aqui. Dando seguimento. Estratégia argumentativa 2, portanto, coloco a frase de Montesquieu, né? Não, desculpa. Estratégia argumentativa 2, eu falo da garantia do Estado Democrático de Direito. Na verdade, não é estratégia argumentativa 2. Peraí, deixa eu tirar aqui, deixa eu voltar. Deixa eu pegar a caneta, eu acabei desconcentrando aqui, peraí. Caneta vermelha. Depois, no entanto, vírgula, eu faço a contraposição, né? Falo da garantia que eu mencionei na estratégia argumentativa 1, só que menciono, né, que a continuidade dos casos acontece contra as diversas religiões, retomando novamente o tema.
tomando novamente o tema aqui. Faço a primeira expansão, tá? A primeira expansão da primeira estratégia. Depois, uma confirmação com uma segunda estratégia argumentativa, estratégia argumentativa 2, com Montesquieu. E, novamente, aqui eu faço um fechamento conclusivo, tá? Assim como eu fiz em 2017, em 2016 também fiz. Então, tópico frasal, estratégia argumentativa 1, expansão da estratégia argumentativa 2 com uma comprovação e fechamento conclusivo. Né? São 5 períodos. É o que eu menciono para vocês, 4 ou 5 períodos. Certo? Tópico frasal, estratégia argumentativa, expansão da estratégia, comprovação ou causa como opcional e fechamento. Aqui o que eu utilizei, né, de diferente? Ali na linha 12, eu menciono, de fato, com Montesquieu, fazendo essa comprovação com base no autor como a segunda estratégia. Vamos para o desenvolvimento 2. Além disso, vírgula, conectivo interparágrafos, para ligar, para dar segmento, para dar coesão. A disseminação de ódio contra as religiões é resultado, ou seja, a disseminação do ódio contra as religiões, que é o assunto da redação, é resultado, ou seja, uma consequência da manutenção de uma mentalidade discriminatória no país. Assim como eu fiz em 2017, eu menciono aqui a mentalidade como uma causa para o problema. Vamos ver o que é essa mentalidade. Tópico frasal é o núcleo, é o primeiro período, é o que resume o desenvolvimento. No livro As Regras do Método Sociológico, entre aspas, vírgula, Emile Durkheim descreve fato social, então eu vou mencionar o conceito de Emile Durkheim, que é fato social, aqui eu coloco a obra entre aspas, que é possível, né, aspas, vírgula, Emile Durkheim descreve fato social como uma ação coletiva dotada do quê? Generalidade, exterialidade e coercitividade. Eu coloquei a definição de um conceito que é bem generalista, que caberia em muitas redações, e na época eu acabei gostando, enfim, botei, mas não é obrigatório. De forma análoga, vírgula, tópico frasal foi feito, estratégia argumentativa foi feita, depois da estratégia vem a expansão, a analogia, o comentário, a síntese, né? De forma análoga, é possível perceber, ou é possível muitas coisas, eu já falei para vocês. Pode ser utilizado como um período mais clichê, né? É possível perceber que o desrespeito por motivo de crença no Brasil promove não só, olha só o não só como também, né, o somatório de ideias, não só a ofensa física, vírgula, como também a existência de agressões verbais. Falo aqui do caráter da ofensa física e das agressões verbais, não só uma ofensa, então, física, não só uma ofensa verbal, as duas, né? Tais ocorrências, olha a modalização, sofreram um recrudescimento, sofreram um aumento nos últimos anos por conta da facilidade de expor discursos desmoralizadores nas redes sociais. Por conseguinte, vírgula, é de vital importância o envolvimento da sociedade na busca pela superação dessas práticas. Quais práticas? As práticas que eu mencionei até agora. Gabriel, bem-vindo aí, estou corrigindo aqui o texto. Caneta vermelha, 17, né? Linha 17. Tópico frasal, baseado em causa e consequência, né? Discriminação aqui como uma consequência, como causa da manutenção desse pensamento. Estratégia argumentativa 1, baseada em as regras do método sociológico, de Emile Durkheim, com um conceito do autor, citação de autor, citação de obra. Depois, eu faço uma expansão dessa estratégia, né? É possível perceber que isso acontece na sociedade de tal forma, de tal forma, já modalizo aqui. Faço uma segunda expansão, né, com recrudescimento nos últimos anos, por conta da facilidade. Eu posso colocar em que, por exemplo, a causa, né, uma das causas dessa expansão, eu menciono que é a facilidade de expor esses discursos nas redes sociais, tá? Causa aqui. E, por fim, um fechamento aqui, fechamento conclusivo, novamente, né? Então, tópico frasal feito, estratégia argumentativa feita, expansão da estratégia feita, causa da estratégia feita e fechamento conclusivo feito. Vamos para o último parágrafo. Vamos ver, então, a nossa proposta de conclusão. Só mencionar as linhas que eu acabei não fazendo aqui, né? Olha só. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas no D1, na introdução, perdão. Na introdução única, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas no D1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas no D2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas na conclusão. Assim como eu fiz a contagem de linhas ali na redação de 2017, aqui mais ou menos se mantém um parâmetro geral aí de linhas, né? Marca-texto amarelo.
Diante desse cenário conectivo articulador longo que eu utilizo, poderia ser por tudo isso, com tudo isso, portanto, a fim de combater a intolerância religiosa no Brasil, reforço o quê? A tese, que é a mesma tese que eu coloquei no fim da introdução. Vamos ver lá o fim da introdução. Ó, o ato de combater a intolerância religiosa deve ser promovido, né, seja pelo meio jurídico, seja pela mudança do pensamento discriminatório. Vamos ver se eu retomo os dois argumentos também nessa conclusão. Diante desse cenário, a fim de combater a intolerância religiosa no Brasil, vírgula, olha só, ao contrário de 2017, em 2016 eu não retomei os dois argumentos em paralelo. Eu só retomei a tese. É obrigatório retomar argumento na primeira linha da conclusão? Resposta, opcional. Articulador longo e tese retomado, sim, isso sim eu recomendo. Mas os argumentos nem sempre são obrigatórios. Tá? Vírgula, cabe ao Ministério da Justiça, olha o quem, junto da Polícia Civil, também o quem. A punição dos agressores que estimularam o discurso de ódio na internet. Ponto. Ademais, olha só, vamos fazer novamente, assim como eu fiz em 2017, detalhamento dessa conclusão. Tem o quem, que é o Ministério da Justiça, junto da Polícia Civil, que também é um detalhamento do quem. O que? A punição dos agressores que estimularam o discurso de ódio. É o que? Agora, eu não coloquei nem o como e nem o para quê. Conclusão não está detalhada. Em 2017, não fui bem aqui. 2016, perdão. 2016. Ademais, vamos ver se a segunda proposta está melhor, vai? Empresas privadas, quem? Com apoio dos meios de comunicação, eu sempre gosto de botar dois agentes por ação. Quem vai fazer o quê, como e para quê? Dois quens, né? Um agente social mais um agente social. Divulgar campanhas publicitárias para incentivar o respeito, a aceitação e a divulgação, olha só, 3 vírgulas novamente aqui, dos valores morais de cada religião. Também não está detalhado, tá? Não está detalhado. Ó. Empresas privadas com apoio dos meios de comunicação. Quem? O quê? Divulgar campanhas publicitárias para incentivar o respeito. Não falei como a gente vai fazer essas campanhas publicitárias, de que forma serão feitas, quem é que vai divulgar, quem vai fazer. Não falei o quem. Não descrevi o como. E nem um para muito, vai. Eu só falei dos valores morais, mas não explicitei um para. Tá? Vamos ver a terceira proposta aqui, ó. Por fim, hoje eu nunca faria 3 propostas, tá? Eu faria no máximo 2. Se uma só bem detalhada basta para atingir os 200 pontos, por que eu vou fazer 3? Basta 2. Ou uma. Por que 2? De preferência, cada uma retoma um argumento, correto? Tem 2 problemas levantados, esses 2 fechamentos aqui conclusivos, então eu vou tentar melhorar, né? Vou tentar intervir, vou tentar atenuar o problema de 2 formas, né? Eu posso pegar os 2 fechamentos conclusivos, os 2 argumentos, os 2 problemas levantados em cada um dos desenvolvimentos, fazendo a mesma proposta de intervenção? Sim. Né? Pode. Ou em 2. Que é mais fácil de fazer em 2, eu acho. Por fim, as escolas e institutos de ensino básico e superior têm, acento circunflexo porque é plural, a função de promover o debate com os alunos e com suas famílias sobre a importância da diversidade religiosa como patrimônio imaterial da sociedade brasileira. Eu não mencionei tanto no texto, mas eu menciono aqui a importância da religião como um patrimônio imaterial. E essa conclusão está detalhada? Escolas e institutos de ensino básico. Quem? Tem a função de promover o quê? Promover o debate com os alunos e com suas famílias. Como? Vai aqui, como? Sobre a importância religiosa como patrimônio. Das 3, essa aqui é que está mais detalhada, mas também não está tão detalhada assim. Tá? Vamos ver o fechamento assim, ó. Assim, com base na união dessas forças, também muito generalista esse fechamento. Respeito ao outro proporcionará a coexistência pacífica daquelas religiões do país. Quais religiões? Eu já tinha mencionado lá na introdução, né? Alguns exemplos, ó. Aqui, a discriminação de afro-brasileiros no período colonial, a perseguição de judeus, né? E a recente ofensas contra imigrantes. Então, os aqueles são esses que eu citei na introdução. Então, aqui eu tentei fazer o quê? O que eu chamo para vocês de texto-circuito, né? Vamos lá, caneta vermelha, para a gente fechar aqui essa correção. Articulador longo, com retomada de tese, e olha só, eu não separei aqui, eu poderia ter separado, poderia ter colocado um ponto aqui, retomando 2 argumentos, e depois colocando a primeira proposta, mas enfim, sem problema. Primeira proposta de intervenção 1, aqui a proposta de intervenção 2, aqui a proposta de intervenção 3, não teria feito as 3 hoje, obviamente, não ficaram bem detalhadas, e aqui eu faço um fechamento otimista, né? Como assim otimista? Porque proporcionará coexistência pacífica com a tentativa de ter o circuito aqui, um TC, ter o circuito daquelas regiões do país, certo? Notas, né? 180 na competência 1,
200 na competência 2, 180 na competência 3, 200 na competência 4, 180 na competência 5. Olha só que engraçado. Para um corretor, eu mereci mil pontos. Repetindo, para um corretor, eu mereci 1.000 pontos. Por quê? 180 é a média aritmética entre 160 mais 200. Porque dá 360 divididos por 2, 360 divididos por 2 dá o 180. Ou seja, um corretor me deu 1.000 pontos para uma redação que, como eu acabei de analisar, eu não me daria 1.000 pontos. Mas para vocês verem como as notas, né, muitas vezes elas não acabam correspondendo às nossas expectativas, ou acabam correspondendo mais às nossas expectativas ou menos às nossas expectativas. É bem engraçado isso. Principalmente a competência 5, eu não achei que ficou bem detalhada, mesmo assim alguém me deu 200, e vocês compararem essa proposta de intervenção com a proposta de intervenção de 2017, por exemplo, né, que me deram 120, 160. Será que está tão distante assim alguém ter dado 200 nessa e 120 na outra? Então, essas diferenças acontecem. Tá? E aqui vocês estão pegando a mesma pessoa, né? Claro, eu mudei um pouco, mas é a mesma pessoa que fez a prova por ano seguido. Então, 90% da competência 1, 100% da competência 2, que é o tripé do texto, bastante importante a competência 2. Né? O número de inscrição aqui, 16, corresponde, então, à redação de 2016, no início do processo de inscrição ali. 180 na competência 3, que, né, são as 4 palavras mágicas: selecionar, relacionar, organizar, interpretar o quê? Informações, fatos, opiniões e argumentos, defesa do ponto de vista. A competência 4, mecanismos coesivos, e a 5, aí a proposta de intervenção detalhada relacionada ao problema, respeitando os direitos humanos, com 90%. Aqui 100% e aqui 90%. Essa foi a correção, então, da minha redação do Enem de 2016, que eu tirei 940 pontos, certo?